Caso Adalberto. Informações são amplamente divulgadas relacionadas ao caso. A família, pessoal, é chamada às pressas, a esposa é chamada às pressas até a delegacia. Por que ela foi chamada? Qual era a intenção da polícia? Será que tem a ver com sangue? Ou será que tem a ver com algum outro elemento que acabou sendo exposto? É válido destacar, pessoal, que as informações do caso Adalberto vêm ganhando novos desdobramentos nesses últimos tempos, nesses últimos dias, né? Essas informações vêm sendo amplamente debatidas e agora neste vídeo aqui eu vou te trazer quais são as últimas, o que se tem de informação relacionada ao caso. Antes, pessoal, só peço a você que comente aqui abaixo de qual cidade, de qual estado está nos acompanhando. Deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações. E agora, vamos com estas informações. Bom, pessoal, informações essas que foram passadas pelo canal Caixa de Pandora, né, pessoal? Olha só essas informações importantes. No dia 30 de maio, por consequência ali do dado pela investigação, mas que seu corpo só foi encontrado no dia 3 de junho, uma terça-feira pela manhã. Esse caso é envolvido em muito mistério, um caso enigmático, por conta do local que ele foi encontrado, que foi encontrado numa obra dentro de uma escavação que é utilizada para fazer muros, né? Ali seria construído um muro de arrimo. Dentro do buraco que tem o seu formato como cônico, ele tem um diâmetro inicial de 70 a 75 centímetros, mas ele vai afunilando, tá? Então, na sua base, ele tem por volta de 40 centímetros. Quando o Adalberto ele é encontrado, ele não está tocando o solo, ele fica preso no meio do buraco, então ele não chega nem a tocar o solo. Ele é colocado naquela posição em pé, de pés em volta ao solo e cabeça para cima. As pessoas, quando encontraram ele, inicialmente até acharam que era uma pegadinha, que era um boneco que estava lá dentro, mas depois, quando viram a aliança na sua mão, viram que era uma pessoa e deduziram que era a pessoa que estava desaparecida naquela localidade, que era o empresário Adalberto. Começando ali, então, as investigações, não só sobre o desaparecimento, mas ali, inicialmente, com uma morte suspeita, porque poderia ter sido um acidente, poderia ter N fatores que poderiam levar a mais diversas linhas de investigação. Mas a polícia começou a analisar e as provas periciais iniciais deram um tom um pouco diferente do que poderia ter acontecido ali, seria, em si, um crime contra a vida, que, de fato, a investigação agora aponta que foi. Então, o caso Adalberto, ele começa no desaparecimento no dia 30 de maio, na data em que ele vai para o festival de motocross, e até hoje, até a data de hoje, ele não tem o caso finalizado. Certo. Voltando um pouco aqui, eu queria que você desse um pouco do contexto aqui da situação, como você está fazendo a cobertura desde o início desse caso. Queria que, antes de mais nada, a gente falasse um pouco sobre quem era o Adalberto, qual que é o histórico dele, se é que a gente tem essa informação clara hoje. Ele era um homem casado, ele tinha algum tipo de vício, nós temos essas informações, que ele era casado, eu sei que nós temos, mas em relação ao histórico dele, nós temos essas informações? Olha, informações pessoais que podem ser disponibilizadas é que o Adalberto era um homem casado há 8 anos com Fernanda, não tinham filhos, ele não apresentava, segundo informações históricas, nenhum tipo de vício, era um esportista, gostava de esportes radicais, de velocidade, moto, kart, ele inclusive tricampeão em modalidade de kart. Então, com relação à sua maneira de se portar junto à sociedade, era uma pessoa super tranquila, alegre e que não tinha nenhum inimigo. Sua vida financeira é uma vida confortável, estável, em ascensão, então ele não tinha problemas pessoais, nem financeiros, nem inimigos declarados. Tá? Sem filhos, era esse o ano que eles estavam pensando em começar a ter filhos, mas que foi impedido por essa morte tão prematura do Adalberto. Sim, e naquele dia, no dia 30 de maio, uma sexta-feira, ele teria saído do seu trabalho e ido até aquele evento de kart. De motos. E aí lá ele se encontrou com o seu amigo, Rafael, correto? Sim. Ele encontra, o Rafael é um amigo, ele era um colega, tá? Ele era um colega de longa data, mas que nos últimos tempos se tornaram mais próximos, até por conviver ali, fazer atividade juntos, ficaram bem mais próximos, e resolveram se encontrar no evento para ali aproveitar, porque os dois são fãs de motocross, os dois eram amigos ali ligados a essa modalidade de corrida, e sim, resolveram se encontrar, viram os shows que tinham dentro do evento, fizeram test drive de motos, era até o principal objetivo deles, fazer o test drive. Os dois, tanto um quanto o outro, tem uma situação financeira bem confortável, o amigo também, não é uma situação de pessoa vulnerável, qualquer coisa do tipo. E eles se encontram, aproveitam o festival até quase 9 horas da noite. A partir do momento que eles finalizam o test drive das motos, eles começam a curtir verdadeiramente os stands, os shows, começam a beber. Segundo o Rafael, também tem extratos bancários que comprovam que eles beberam. Tem extratos de pagamento tanto do Rafael quanto do Adalberto. Esses pagamentos foram por volta de 5, do caso do Adalberto, foram 5 pagamentos de R$34. O mesmo valor foi pago pelo Rafael, só que o Rafael, por volta de 9 horas da noite, ele se despede do Adalberto. O Adalberto disse que vai embora, queria cortar caminho pelo autódromo para chegar mais rápido ao carro.
Ele se despede, então. O Rafael, ele sente que ainda está um pouco alcoolizado, ele para um pouquinho mais no evento, ele faz um lanche numa hamburgueria. Ou seja, né, pessoal, fato é que esta informação de que ele estava alcoolizado, né, acaba chamando a atenção, porque se eles tomaram a mesma quantidade de bebida alcoólica, né, o Adalberto estaria bem alterado. E o fato dele querer cortar caminho, isso leva a entender, né, pessoal, que de fato teria, né, ali uma possibilidade essa que acabaria, de certa forma, indicando que poderia ter essa possibilidade dele ter brigado, né, com os seguranças ao tentar cortar caminho. Então, todos os indícios indicam para isso, aponta para que isso tenha sido feito, né? Isso tenha acontecido de fato. O fato é da briga entre Adalberto e os seguranças que podem sim ter ocasionado o assassinato de Adalberto. Então, essa informação é importante, né? Ele gasta o valor de R$48 que está no seu extrato, depois, não satisfeito, ele compra uma Coca-Cola no valor de R$15, e depois ele sai do evento, pega a sua moto estava no estacionamento A, portão A, que era gratuito para quem fosse de moto. Já Adalberto foi de carro. Então, para ele não pagar o estacionamento, que era o valor de R$80, ele deixa próximo ao cartódromo. E na hora de ir embora, ele resolve passar por uma área que estava restrita, ao invés de dar a volta. Se ele tivesse dado a volta, ele demoraria por volta de 20 minutos andando, 15 a 20 minutos andando, para chegar ao seu carro. Então, ele vê ali a possibilidade de cortar caminho, e nesse corte de caminho, infelizmente, acontece o crime contra a vida dele. Tá? Então, esse dia 30 de maio, ele é resumido desta forma. Sobre o depoimento do Rafael, muito foi falado, porque inicialmente foi alegado que ele poderia ter dado um relato incorreto, né? Ele teria falado que o Adalberto consumiu cerca de 8 copos de cerveja e maconha e estava muito nervoso, ansioso, agitado, muito eufórico. Hoje nós temos o laudo toxicológico, né, que deu negativo para tudo isso, mas existe uma explicação científica, né? Existe uma explicação técnica do porquê deu negativo, né? Todas essas substâncias. E hoje o Rafael foi retirado da lista de suspeitos. Sim, com certeza. Ele deu o seu depoimento, da primeira vez chamou muita atenção, porque, por infelicidade dele, no dia 1º de junho, ele teve sua moto e seu celular roubados. Quer dizer, um dia depois? Não, 2 dias. Certo. O evento é sexta, e no domingo ele tem o seu celular e sua moto roubados. Ele vai na delegacia, inclusive, para fazer o boletim de ocorrência. A delegacia está sem o sistema, manda ele fazer o boletim eletrônico, de forma online, ele sai da delegacia e depois recebe as imagens da moto dele abastecendo em um local próximo ali, tá? Então ele até recebe o pedido de resgate da moto e do celular, mas não faz isso. Ele pede um valor de os bandidos entram em contato, pedem um valor de R$3.000, só que ele não aceita e deixa na mão da polícia, que agora está numa especializada. Então o Rafael inicialmente ficou muita gente duvidando dele por ser a última pessoa, mas a investigação agora praticamente descarta ele. Sim, por causa que vieram muitas alegações à tona, né, na mídia, novamente, né, nós tivemos uma situação ali parecida com o caso Vitória, mas novamente nesse caso nós vimos também muitas alegações vindo à tona sobre o amigo dele, ele até foi chamado outra vez, né, na delegacia para prestar o depoimento, para ser de fato descartado, e agora ele já foi 100% descartado, e a própria esposa do Adalberto falou que não desconfiava do Rafael, né, que é um amigo que tem uma amizade aí de 8 anos com o Adalberto. Exatamente. Como eu disse, inicialmente eles eram conhecidos. Eles aproximaram-se mais de meses pra cá, ficaram mais amigos, poderia se chamar de amigos, mas eles se conhecem há 8 anos porque tem amigos em comum. Tá? Certo. E pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, eu só ia concluir desse ponto. Com relação ao Rafael, nós vimos ali uma perseguição midiática, infelizmente, contra ele no início. E é muito temeroso quando você que está atrás das câmeras, ali na frente, consome um produto que não é verdadeiro, não é, de fato, como podemos falar, verídico, e fazem com que se formem bolhas que atacam pessoas. Isso é muito ruim, porque isso destrói vidas, entendeu? Isso destrói vidas. É muito, muito sério isso. Eu vi vários comentários até falando sobre a esposa dele, sobre o próprio Rafael, sobre terem armado uma emboscada, mas de informação que nós tínhamos é que ele iria prestar um novo depoimento, iria esclarecer todas as questões e, assim, em um primeiro momento, em uma investigação, diversas linhas de investigação são estabelecidas e elas vão afunilando ali para que tenha mais sentido, para que as provas apontam, né? O Rafael, ele teve que ser chamado novamente para prestar depoimento, porque, de fato, com o exame toxicológico, com o laudo, acabou desmentindo o que ele havia dito, mas existe uma explicação técnica para isso, e como ele foi o último a ver o Adalberto com vida, uma pessoa conhecida que viu o Adalberto com vida, ele teve que esclarecer esses pontos, mas que bom que agora a investigação já deixou claro que ele está ali retirado da lista de suspeitos, e agora já tem uma linha mais que tem mais lógica, né, porque de fato aconteceu ali com o Adalberto. Sobre o laudo toxicológico, deu negativo para álcool, deu negativo para outras substâncias. Isso se deu pelo fato do Adalberto supostamente ter morrido no domingo? Já foi comprovado que ele morreu de fato no domingo e não na sexta-feira?
Eu não tive acesso direto ao laudo de necropsia oficial. Eu tenho informações ali, mas eu gostaria muito do laudo para até confirmar essa informação. Eu fiz hoje uma entrevista com o Dr. Júlio Cury, que para mim é um dos maiores médicos legistas do Brasil, e ele me trouxe algumas informações. Primeira informação, o exame foi feito com sangue putrefeito. Está escrito ali, o sangue já estava putrefeito. E o que isso pode ocorrer? Bactérias realizarem a metabolização do álcool. Ou seja, né, pessoal, se Adalberto, ele, ao invés de morrer no domingo, ao invés de morrer na sexta-feira, né, como aparentemente seria, se ele não tivesse morrido naquela sexta-feira e morreu só no domingo, foi uma morte bastante dolorida, né, pessoal? Foi uma morte bastante difícil, né? E isso pode acabar acarretando também uma pena muito grande para os autores desse crime, justamente pelo meio cruel que foi feito. Porque imagina, de sexta-feira, né, pessoal, até domingo, são mais de 48 horas. Ou seja, como que ele estava ali, dentro daquele buraco, todo esse tempo? Ele estava tentando, de certa forma, sobreviver, porém não conseguiu, porque já estava dentro do buraco preso. Ou seja, ele não tinha nenhum tipo de reação ali para tentar se desvencilhar, né, pessoal, dessa situação toda, né? E isso é perturbador pensar nessa circunstância, né? Isso dá indetectável, tá? Tanto para o THC quanto para o álcool. É o primeiro ponto. Outro ponto que o Dr. Júlio não acredita muito, mas que para mim ainda não foi descartado, é que ele ficou horas, pelo menos 40 horas ali naquele local em sofrimento. O Dr. Júlio acredita que ele tenha passado bem menos tempo que isso, e que o exame tenha sido colocado como negativo por conta do sangue putrefeito, que naquela amostra não conseguiu detectar. E também não há nenhuma detecção em outros locais. Então, mas é um fato, nós concordamos que ele foi colocado ali com vida. Existe ali o exame que fala que ele teve a broncoaspiração, que ele teve algumas coisas ali que colocam a perda de vida dele no local em que ele foi encontrado. Tá? Com relação ali a esse exame de necropsia, que nos bastidores se fala que ele perdeu a vida entre 36 e 48 horas no momento da necropsia, essa informação merece ser melhor esclarecida, porque isso coloca um agravante na tipificação penal, porque vai colocar ali um meio cruel, que coloca a pessoa em sofrimento desnecessário. Então isso altera, então por isso tem que esclarecer esse ponto. Mas que ele foi colocado no buraco com vida, e que ele perdeu a vida ali, e que esse exame de álcool tem os motivadores e os porquês de ter dado negativo, sem comprometer o que foi falado pelo amigo, isso é um ponto pacífico, eu estou claro com relação a isso. Então, fato é, a polícia, a doutora Ivalda, ela age e vai de encontro ao que nós trouxemos, que foram seguranças que fizeram esse ato contra o Adalberto, talvez não na intenção de tirar a vida, mas por decisões erradas e um conjunto de más decisões, acabaram com esse desfecho. Tá? Então a polícia hoje trabalha com praticamente a certeza de que foram pessoas que trabalharam no evento que fizeram esse crime contra o Adalberto. Eu já tive a informação disso, eu já tinha uma fonte que já veio me passado desde a semana passada, o que teria de fato ocorrido, mas por conta dessa pessoa, dessa minha fonte, o trabalho dela impedir que ela possa falar com a polícia, não se tem como chegar a essas pessoas. E também, eu estou no aguardo de uma pessoa que me passou algumas informações pelo canal, que eu aguardo ela me passar a descrição do segurança que também impediu que ele passasse por ali. Então temos outra pessoa que tentou passar por aquele local, mas foi impedida pelos seguranças, e que naquele momento não tentou insistir mais, viu que ia começar uma discussão, ia ser truculento, retornou, fez a volta, que durou 20 e poucos minutos para chegar ao seu carro. Mas tem ali a informação de segurança, havia segurança naquele local que impediam a passagem, então a polícia já enxerga que o Adalberto nem chegou no carro, e de fato, as pessoas falam, mas o exame, por que o sangue no carro? Por que o sangue no carro? Porque o sangue no carro pode ser de um fato pretérito ao que aconteceu. E ali, quando você faz a pesquisa, quando você faz a perícia, você utiliza reagentes que fazem com que aquela mancha fique mais vista a olho nu. Então, nós temos que lembrar o seguinte, no domingo, quando o carro é encontrado, a própria esposa, junto com familiares, viram o interior do veículo, não acharam nada de anormal. Se aquela mancha estivesse ali naquele momento, da forma como foi colocada pela mídia, ela teria se preocupado com toda certeza, mas não viram nada de anormal. Então, aquela mancha ela só ficou mais visível depois da utilização de reagentes, para ver se havia acontecido alguma coisa no carro. Certo, eu vi umas fotos ali de dentro do carro, do interior ali do carro do Adalberto, e de fato pareciam umas manchas muito visíveis por essas fotos, né? E no momento em que eu vi essas fotos das manchas de sangue, eu fiquei sabendo que tinha sido detectado sangue dentro do carro, eu imaginei que ele tivesse chegado até o carro. Mas agora, aparentemente, a linha de investigação é que Adalberto sequer chegou até o carro. Ele parou o carro naquele local, né, em um outro estacionamento, para não pagar o estacionamento oficial ali do evento, e na volta ele teria que acessar uma área restrita para cortar caminho. Essa área restrita, você sabe se era de fato a obra onde ele foi encontrado? Próxima obra, toda a parte ali da próxima obra estava interditada, tá? Toda a parte. Para ele chegar ao carro, ele teria que obrigatoriamente passar por aquele canteiro de obras. Obrigatoriamente. Um local mais ermo, um local sem câmeras, um local que ele teria que passar rapidamente, porque é um local perigoso, segundo os próprios trabalhadores ali, porque existe muito roubo de material ali. E naquele final de semana não tinha nenhuma segurança na obra, tá? Mas somente do evento, por isso que eles acreditaram que não havia necessidade de ter segurança, porque no evento tinha.
E tinha um número considerável de seguranças e vigilantes. Era cerca de 180 seguranças, né? Que a polícia agora vai ter que... Oi? Só de uma empresa. Só de uma empresa, então tinha mais seguranças ali. Sim, você tem seguranças do autódromo, seguranças do evento, tá? Uma equipe de 188, outra equipe bem menor, mas também cerca de 250 profissionais ali. Nossa, então é assim, quando a gente fala, né, foi o segurança do evento, né, algumas pessoas questionam, e por que o DHPP está demorando tanto para identificar quem é esse segurança, o que de fato aconteceu? Estamos falando aí. Ou seja, com tantos seguranças, né, acaba indicando, né, provavelmente, que Adalberto, acabou sendo morto por 1 ou 2 ou 3 seguranças, com toda certeza, né? E é bastante importante esses depoimentos que a polícia está colhendo desses seguranças, porque os próprios seguranças vão comentar entre si e, de certa forma, vai acabar vazando uma coisa ou outra. E isso pode, de fato, esclarecer, né? E responsabilizar quem tiver que responsabilizar, né? Tanto seguranças assim no local, com toda certeza, um comentou com o outro, que comentou com o outro, e estes comentários acabaram, de certa forma, trazendo, né, pessoal, esclarecimentos sobre o que aconteceu com Adalberto naquele trágico dia em que ele acabou tendo sua vida tirada, né, de maneira tão bárbara e tão cruel, né, vamos se dizer assim. Tem de muitas pessoas que terão que ser interrogadas, né, e se a pessoa não quiser se entregar, como não tem câmeras de segurança, também fica um pouco difícil, né? Foi exatamente o que a doutora Ivalda disse. Eu estou tentando não ter que ouvir todo mundo. Sim. Mas eu não sei se ela irá conseguir, se a pessoa irá se entregar. Eu mando sempre o recado para essas pessoas: se entreguem e falem a verdade, porque a polícia vai chegar até vocês. Mas então, a informação que você teve acesso é que um dos seguranças queria se entregar, foi isso? Isso, exatamente. Um dos seguranças que teria cometido esse crime contra a vida do Adalberto queria se entregar, mas acabou desistindo. Na verdade, não sabemos se ele acabou desistindo. O que acontece? Um conheci meu amigo, por conta da sua profissão, foi procurado por um dos seguranças que relatou ali que Adalberto teria perdido a vida porque queria passar por um local de área restrita, começou a discutir com os seguranças, houve ali uma discussão bem acalorada, de xingamentos inclusive. Tem um ponto que eu não sei qual é a verdade, se Adalberto ataca um dos seguranças com o capacete ou ele se defende de um dos seguranças com o capacete, mas ele utiliza o capacete e acerta um dos seguranças no momento em que quebra a câmera que ele estava acoplada ao seu capacete, por isso que a câmera some. Certo. E por conta disso, ele é imobilizado, colocado ali. Existe segundo o relato, uma compressão torácica. Um dos seguranças coloca ele de rosto ao chão, fica em cima dele, no seu tórax, impedindo, inclusive, a passagem de ar. E o outro segurança teria falado o seguinte: vamos dar uma lição no Playboy, vamos mandar o Playboy para casa de cuecas. Nesse momento, tiram as roupas dele, a calça, a meia, tênis. Ele vai começando ali a se debater, até o momento que ele desfalece. E aí eles percebem ali que ele está desfalecido, ao invés de procurar a ajuda da emergência, da urgência médica do evento, não, eles decidem que vão carregá-lo até a obra e fazem isso, levando-o até a obra e colocando naquele local. E aí um dos seguranças, o que disse, que não participou, que ficou só ali próximo, que pediu para os outros saírem de perto, foi o que procurou uma pessoa, um amigo, e relatou tudo isso e que trouxe à tona. Só que isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, essa pessoa tentou entrar em contato com esse segurança que mora ali próximo, Mora ali próximo, Interlagos, não só ele, como os outros dois também que teriam participado desse ato. E ele falou que estava com muito medo. De manhã ele falou que estava com muito medo, estava sendo ameaçado, porque tem uma regra ali que X9 perde a vida junto com sua família. Ele estava sendo ameaçado. Na sexta-feira à noite, essa pessoa tenta entrar em contato com ele de novo para fazer com que ele se entregue e saia dali do local, mas o celular dele não é mais atendido. E, inclusive, está dando como desligado desde sexta-feira à noite. Desde hoje, a data de hoje, ele não conseguiu mais falar, ele não sabe o que aconteceu com essa pessoa, não sabe se está bem, se fugiu, se aconteceu um crime contra ele, não tem notícias. E como a profissão dele impede que ele fale qualquer coisa com a polícia, então fica de mãos atadas. Nossa, que situação. Então, existe, inclusive, a hipótese de alguém ter tirado a vida dele exatamente para que ele não falasse o que aconteceu. Se estamos falando aqui de 3 pessoas envolvidas? Exato. 3 seguranças, então. 3 seguranças. Que foram contratados para fazer a segurança das pessoas que iriam participar do evento e, em uma atitude terrível dessa, tiraram a vida de um rapaz de 36 anos. De forma covarde, né? Exatamente. Uma sucessão de erros, uma sucessão de decisões erradas que culminou com isso. Se o Adalberto tivesse ido pelo caminho normal, não teria acontecido. Se o Adalberto tivesse passado pelos seguranças e os seguranças não estivessem ali, não teria acontecido. Se no momento que ele discute com o segurança ele resolve retornar, não teria acontecido. Se os seguranças fazem a imobilização dele de uma forma correta, não teria acontecido. Se os seguranças tivessem feito a imobilização dele e tivesse chamado o serviço de emergência médica do evento, isso não teria acontecido. Ou seja, né, pessoal, vários apontamentos, né, para que esse crime não acontecesse, né? Vários indícios dão conta de que esse crime poderia não ter acontecido por vários fatores.
Porém, acabou de fato, né, ocorrendo. E um detalhe, pessoal, importante é que a família foi chamada, ou seja, a esposa, né, de Adalberto foi chamada até a delegacia, foi colhido, pessoal, o seu DNA, então ela acabou colhendo o seu DNA para a polícia identificar se o sangue encontrado no carro do Adalberto, né, era dela ou não. Por quê? O sangue foi encontrado, a polícia comprovou que era de Adalberto. E tinha outro sangue lá que não era de Adalberto, era de uma outra mulher. E aí a polícia agora quer saber de quem era esse sangue, né? Então por isso pediu para a esposa ali o DNA dela para saber, para identificar se trata-se do DNA da esposa ou não. Lembrando, o link completo desse vídeo com mais informações do canal Caixa de Pandora estará na descrição.